Eles não são anjos e nem demônios, falados por muitas religiões e crenças diferentes. Trazem com eles objetivos nos quais aterrorizam a humanidade. Olá, família do terror, aqui é o Pânico, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um assunto no qual é muito complexo, por conter muitas informações e por dividir muitas opiniões nas quais geralmente são discutidas, causando muita polêmica. O intuito desse vídeo não é ir contra e nem a favor, e nem falar o que é certo e o que é errado sobre as crenças em cima disso, mas sim passar as informações para vocês. Bom, vamos começar o nosso raciocínio sobre quem são os Cavaleiros do Apocalipse. É o seguinte: no livro da Bíblia, o apóstolo João teve várias visões. Os Cavaleiros do Apocalipse são personagens descritos na terceira visão profética do apóstolo João, no livro bíblico da Revelação, ou o livro do Apocalipse, como é mais conhecido. Como descrito no livro da Bíblia, em volta do trono de Deus existem 4 querubins, que são anjos que fazem parte de uma hierarquia composta de 3 níveis: os serafins, os querubins e os tronos, cada um com sua função. Pois bem, sendo que cada um dos 4 querubins está em um dos lados do trono, eles são responsáveis por invocar os 4 cavaleiros. Cada um dos querubins possui um rosto diferente e representa alguma coisa. O primeiro possui o rosto de um leão, e é o símbolo da justiça e poder. O segundo, com face de touro, representa a força. O terceiro é semelhante ao homem e expressa a característica mais marcante de Deus, já que o homem é semelhante a ele, o amor. O último querubim tem um rosto que se parece com uma águia e representa a sabedoria. Entretanto, todos os cavaleiros estão selados e somente serão liberados quando o juízo final estiver para acontecer. E isso somente ocorrerá quando Jesus Cristo, o único dentre o céu, a terra e o inferno, abrir o livro dos 7 selos, sendo que cada selo do livro é responsável por trancar ou liberar alguma coisa. As cores dos cavalos dizem muito a respeito de cada cavaleiro, como o branco significa pureza e santidade, o vermelho significa sangue, assassinato e guerra, o preto significa obscuridade e maldição, próxima de cor desconhecida, pois várias crenças afirmam algo diferente, mas esse significa o corpo em decomposição e a morte. Cada cavaleiro mostra alguma característica a respeito do que ele carrega, que no final irá desempenhar o objetivo de sua cavalgada. O cavaleiro da pureza e santidade carrega um arco e uma coroa, que é o símbolo do poder. O cavaleiro do assassinato e da guerra carrega uma espada, por isso que era a principal arma dos exércitos antigos e também usada como símbolo de assassinato. O cavaleiro da obscuridade e maldição carrega uma balança, que no contexto significa desigualdade ou injustiça. O cavaleiro de cor desconhecida carrega uma jarra, que traz aquilo que matará a todos. Há uma diferença entre o cavaleiro da guerra e o cavaleiro da morte. O da guerra significa as batalhas que aconteceriam, e o da morte a forma de consequência dessas guerras. Segundo o livro da Bíblia, o primeiro cavaleiro que irá aparecer após o selo for liberado é o cavaleiro do cavalo branco. Diz a Bíblia que ele é o mais seguido de todos, por ser o cavaleiro da pureza e santidade. Esse cavaleiro é discutido em muitas crenças, onde opiniões se dividem afirmando que ele seria Deus ou o próprio anticristo. Em Zacarias 10, 3 e 5, fala que o profeta reúne seu rebanho e sangue, após ser coroado, travando batalhas contra seus inimigos. Esse cavaleiro faz pensar nas feras da guerra, nas quais carregavam um arco, terror do mundo romano no século I, nas guerras. A palavra arco pode significar, no lugar do arco e flecha, um arco da morte, fenômeno que tem grande representação simbólica, também muito associado e muito conhecido por seitas pagãs. Segundo estudiosos, a figura do anticristo poderia também significar o arco-íris. Nesse caso, representaria a lição da mente do homem com as forças cósmicas,
as quais, de acordo com a Bíblia em Efésios 6:12, seriam forças espirituais da maldade. E eu vi, eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para completar a sua vitória. Apocalipse 6:2. O segundo selo libera o cavaleiro da guerra, aquele que monta o cavalo vermelho que carrega uma espada em suas mãos, também símbolo de assassinato. Acredita-se que esse cavaleiro representa os flagelos, os meios pelos quais Deus castigaria aqueles que são os adoradores da besta e do falso profeta. Isso tudo novamente falando segundo o livro da Bíblia. E saiu outro, um cavalo vermelho, e o que estava sentado nele foi concedido tirar da terra a paz, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. O terceiro cavaleiro do Apocalipse a ser liberado para fazer as suas funções é o cavaleiro que se refere à obscuridade e à maldição. Na Bíblia, esse cavaleiro é liberado após o da guerra, pelo motivo de que o cavaleiro da guerra, após cumprir os seus objetivos, irá deixar a humanidade de um jeito diferente. No caso, isso aconteceria com a chegada do cavaleiro da obscuridade, que deixaria o povo somente com alguns alimentos e bebidas. Em uma parte do Apocalipse, se fala que é oferecido denário em troca do que eles precisassem. Para quem não sabe, o denário era o dinheiro mais usado no Império Romano. Era usado como salário aos trabalhadores. Na época dava para comprar muita coisa simples com esse dinheiro. Se você caso tenha lido ou ainda irá ler o livro da Bíblia, essa é a forma mais correta de se interpretar essa parte do Apocalipse. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo para deixar os alimentos e não danificar a bebida. Apocalipse 6:5-6. O quarto cavaleiro do Apocalipse é um símbolo de morte. Apresenta ser uma combinação dos cavaleiros anteriores, mas não se sabe ao certo. O quarto cavaleiro do Apocalipse traria coisas horríveis. O que é mais impressionante e talvez assustador é que os 4 cavaleiros do Apocalipse são apenas precursores de julgamentos ainda piores que virão mais tarde durante a tribulação, que é citada em Apocalipse capítulos 8, 9 e 16. A tribulação é um assunto bem complexo. Essa forma de falar aparece em várias partes da Bíblia para se referir à opressão, perseguição, entre algumas outras coisas. Ela é mais conhecida como a grande tribulação, ou o arrebatamento, que seria na forma mais certa de se falar, é que assim que Jesus voltar, os que ainda não se arrependeram de seus pecados teriam um certo tempo para fazer isso, e assim se tornariam humanos de bem. Claro que isso vai da crença de cada um sobre o assunto, por isso é tão complexo, porque divide muitas opiniões, mas em uma forma mais resumida é isso. Eu olhei, eis um cavalo de cor desconhecida e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Apocalipse 6:8. O livro da Bíblia é um livro profético. Ele usa uma linguagem simbólica para representar diferentes fatos em cada versículo. Por isso que não é diferente com relação aos 4 cavaleiros. A linguagem simbólica permite grande quantidade de interpretações e opiniões sobre isso, por diferentes pessoas e diferentes crenças. De acordo com essas opiniões, 3 são as mais corretas a se afirmar como possíveis explicações. A forma temporal. Os 4 cavaleiros representariam eventos da época em que a profecia teria sido escrita, isso no Velho Testamento. O primeiro cavaleiro representaria a esperança de derrota dos romanos, consequentemente o término da perseguição aos cristãos, por povos vindos do Oriente, provavelmente os alanos, que eram famosos arqueiros, descrição essa do cavaleiro com um arco. Os outros cavaleiros indicariam a queda dos romanos. Essa interpretação é que tem menos adeptos religiosos, porém a mais certa nos meios céticos. Os 4 cavaleiros representariam os 4 primeiros eventos do fim do mundo. O primeiro seria um grande líder que conquistaria grande poder
e autoridade. Esse é o motivo pelo qual muitos o identificam que seria o anticristo. O segundo significaria uma guerra mundial entre o homem representado pelo primeiro cavaleiro e aqueles que não aceitariam a sua dominação. O terceiro seria o racionamento de alimentos, causada por estes se tornarem raros na guerra. O quarto seria a consequência dos cavaleiros anteriores. A forma interpretativa. Os 4 cavaleiros representariam os períodos históricos da igreja cristã, onde o primeiro cavaleiro seria o cristianismo original, que conquistaria grande número de seguidores. Após isso, os muitos seguidores de Cristo se separariam e começariam a brigar pelo direito de interpretar as crenças cristãs. Muitos consideram como o período dos primeiros concílios. Isso levaria ao segundo cavaleiro, que significaria a guerra. O terceiro cavaleiro representaria a falta pela palavra de Deus, ocasionada pelos muitos líderes que ocultariam isso, muitos considerando este período como a época da Idade Média. O último cavaleiro seria a morte espiritual, causada pela propagação de falsas doutrinas e religiões, que substituiriam o verdadeiro cristianismo, muitos considerando que tal período se iniciaria com a reforma protestante e seguiria até o fim dos tempos, o que levariam as pessoas diretamente para o inferno, que fala sobre isso na interpretação do quarto cavaleiro, onde fala "e o inferno os seguia". Há muitas outras formas de se interpretar isso, mas como já havia falado, essas são as mais aceitas dentre muitas das opiniões. Muitas pessoas interpretam os Cavaleiros do Apocalipse de forma errada, mas aí talvez você se pergunte: como assim forma errada se cada um tem a sua opinião? Sim, tá certo. Mas a forma errada no qual eu estou me referindo é do fanatismo no qual levam pessoas a fazer coisas muito erradas. Pessoas essas que acham que tem que fazer isso da forma delas. Muitas vezes as pessoas chegam até a cometer crimes, mas para elas sempre estão certas. Caso alguém não tenha conseguido entender o que eu expliquei, vou indicar um filme para vocês em que fala exatamente sobre isso. O nome do filme é Os Cavaleiros do Apocalipse, e fala muito sobre o lado errado de se interpretar esse assunto. Vou dar um pequeno resumo sobre o filme, mas sem spoilers, caso alguém não tenha visto. O filme, como principal, tem um detetive que perdeu a sua esposa e é viciado em trabalho. Ele mora com seus 2 filhos, nas quais ele não tem muito tempo para ser um pai como eles queriam. Ele é chamado para tentar resolver um caso de vários assassinatos que vem acontecendo na cidade. Todos acham que é obra de serial killers, mas tudo isso tem a ver com os Cavaleiros do Apocalipse. Esse é um filme no qual acontecem coisas surpreendentes, e é um filme de suspense, mas envolve terror policial e um certo drama entre o detetive e o filho. É um filme muito bom mesmo, e indico a vocês que assistam, porque vai explicar muito bem esse lado errado que as pessoas interpretam esse assunto. Como já havia falado, esse assunto divide muitas opiniões, por isso gostaria de saber de vocês o que vocês acham sobre isso. Falem nos comentários. Se vocês realmente gostaram, não esqueçam de deixar o like, que me ajuda muito. Compartilhem o vídeo para que mais pessoas vejam. E se ainda não forem inscritos no canal, peço de coração que se inscrevam, para fazerem parte da nossa família do terror. Me sigam nas redes sociais para me acompanhar mais de perto. Muito obrigado por assistirem até aqui, e até o próximo vídeo.